Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Hoje, quarta-feira, dia 2 de novembro, é um feriado. Mas a gente não pode esquecer o propósito do feriado. Se hoje é feriado do dia 2 de novembro, é a comemoração do Dia dos Finados, certo? Para que as famílias possam lembrar daqueles que nos antecederam, aqueles que prepararam o caminho para a nossa vinda. Sim, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais. Tem muitos que, como eu, já se despediu dos pais. Eu me despedi dos meus pais, já desencarnaram. Então eu tenho total certeza de que continuam sendo os meus pais, porém agora preparando lugar para quando eu retornar ao mundo espiritual. Eles prepararam a minha encarnação e prepara assim a minha desencarnação. Uai, família não se acaba com esse fenômeno chamado morte. Um dia toda a humanidade entenderá que é um processo natural nascer e desencarnar, encarnar, desencarnar, nascer e morrer. É um processo natural. Porém, é tão difícil falar da morte porque as pessoas temem porque não sabem o que vem após. Mas quando toda a humanidade estiver instruída sobre a vida após a morte, instruída sobre esta comunicação que é possível fazer com os ditos mortos, esse medo vai se acabar. Literalmente vai se acabar. E o que vai surgir? Como nosso irmão Bezerra de Menezes nos disse, a era do homem espiritual, onde você interage com os espíritos naturalmente, não tem que ter essa dificuldade. Porém, o homem tem dificuldade de interagir com o outro ser, homem gênero humano, tá? A pessoa tem dificuldade de interagir com outra que está ali visivelmente. Imagina interagir quem está invisível. Mas olha, quando compreendermos que essa interação acontece mesmo sem se ver e mesmo sem se perceber, porque o que você pensa, você atrai aqueles que são afins, que têm pensamentos iguais. Então, se o meu pensamento é o mal, eu vou atrair pessoas que também pensem iguais. Isso é já a interação com os espíritos. Isso sempre foi a interação com os espíritos. Então, quando nós tivermos consciência de que o meu pensamento me liga a forças invisíveis, forças essas que são pessoas, porém fora do corpo, que também pensam igual. Então, por que Jesus disse: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai? A gente sabe que a oração te dá maior condição de interpretar melhor as coisas, não é? Porque você está ligado com uma luz. Então a luz clareia e você pensa melhor. E vigiar é vigiar os próprios pensamentos. Se você vigia os seus pensamentos, você não deixa que a sua cabeça seja bombardeada por pensamentos impróprios ou destrutivos. Sabe, a pessoa que fica, não vai dar certo, aquilo não vai dar certo, é um pensamento destrutivo. É um boicote que ela faz à própria vida. E aí ela atrai o quê? Espíritos que também pensam igual. Não vai dar certo. E fica ali, formando essa força contrária ao bem. Agora, quando você vigia os teus pensamentos, fala, peraí, que isso? Medo de quê? Deus é mais, Deus é por mim. Se eu estou com Deus, nada é maior, nada pode contra mim. Então, este pensamento atrai espíritos que também estão nesta frequência, que irá te dar todo o suporte e apoio para que você dê seguimento aos teus propósitos. Dia dos mortos. Quem está vivo, quem está morto? Será que os mortos não somos nós, limitados a esse mundo carnal? Será que os mortos realmente são aqueles que nós nos despedimos do seu veículo físico e acordam para a vida real?
E aqui nós ainda ficamos nessa vida limitada? É de se pensar, não é? Olha, no dia de hoje, o Templo Maria Santíssima faz uma homenagem à cerimônia dos antepassados. Se você desejar, esteja conosco, ó, em São Paulo, você pode agora pela manhã, logo pela manhã, a partir das 9 horas, passar num atendimento espiritual, fazer uma prece aos seus antepassados e acender ali um incenso em homenagem a eles. E se desejar, uma vela das almas. Se você quiser. Aqui em São Paulo, Colônia Esperança, eu estarei lá. Eu estarei hoje na Colônia Esperança, a partir das 9 horas da manhã, com o trabalho espiritual cigano Juan Domingues e também o nosso amigo Cavalo Doido, da Corrente dos Protetores. Então, se você desejar, esteja conosco. Nosso amigo Gilberto Rissato com Lindomar Prates estarão em Caxias do Sul. Dom Carlos Ramires e o Caboclo Guaraci estarão atendendo em Caxias do Sul. A Casa de Maria não para, não. Ah, é feriado? Opa, então vamos trabalhar. Temos mais tempo para trabalhar em melhores condições, porque as pessoas no feriado têm tempo de buscar sua espiritualidade. Então nós, conscientes disso, nos colocamos como medianeiro que somos. Bom, vamos fazer a nossa prece? Nesse dia de finados, a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que cada um destes nossos parentes sintam o nosso amor, não importa a distância. O amor não tem distância. O amor não tem barreira que impeça que ele chegue ao coração deste ser que amamos tanto. Então tenha certeza que os teus parentes irão sentir o seu amor quando você transmite a eles. Bom, vamos passar a palavra ao nosso amigo Júlio Del Toro, que ele fala, né, o tema está aqui, ó, como reencontrar os entes queridos. Quem vai abordar o tema é o nosso amigo cigano Júlio Del Toro. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. A cada dia, para Deus, é uma bênção que devemos agradecer, que devemos reverenciar. Quando começa o início de um dia, tem uma aurora. A aurora recobre a terra de uma luz, de uma vida, de uma esperança, fazendo com que cada um de nós possa ver uns aos outros com todas as colores, com toda a beleza, com toda a simplicidade. Quando nasce a aurora, os raios misturam-se entre si e vemos ao céu formarem-se grandes colores amarelo, laranja, vermelho, e dentro de um céu azul, onde pequenas nuvens colorem esse céu, começamos a enxergar a grandiosidade do infinito,
logo quando os nossos olhos se abrem ao acordar da noite. Acordar e enxergar tudo isso traz ao espírito uma energia renovada, traz uma vontade de aprender, de fazer, de viver. E ele então entenderá que o dia que lhe trará as benesses, o trabalho, ajudará ele a desenvolver cada vez mais a sua própria história. Quando vemos a lembrar do dia do que chamam-se acá de los muertos, entendemos cada pessoa de cada jeito e de cada lugar. Entendemos aqueles que choram a partida dos seus, pois não verem mais em sua frente o seu olhar, não poder tocar a sua face, as suas mãos, ou poder ver o seu sorriso. Nós entendemos aqueles que muitas vezes voltam para cá e chegam acá também tristes, porque acham que vão deixá-los, que não vão mais poder interagir com eles, nem tampouco viver com eles. Mas lembremos da aurora, a mesma aurora dada por Deus, e que Cristo nos ensinou, quando esteve na terra, e todos pensando que Ele estava a terminar os seus dias, estava a encerrar o seu trabalho, estava a findar a sua história, pois tinha sido já encarcerado atrás de uma pedra, dentro de uma caverna, e aquela pedra que seria o sepulcro da fé, tornou-se novamente a porta que fez renascer a aurora da esperança, da vida e da alegria. Os homens fecharam seus olhos e acharam que a noite recobriria a terra. Cristo abriu a porta, abriu os olhos dos homens, os olhos da humanidade, e demonstrou que a vida estaria mais forte e mais presente, e que daquele dia em diante existiria uma só humanidade, um só rebanho, um só pastor. Talvez num dia como esse, muitos estejam a ver o lugar onde os seus antepassados foram acolhidos. Talvez muitos estejam a levar flores a eles, tentando ali lembrar dos seus feitos, da sua história, da sua alegria, do seu amor, do seu carinho. Talvez os seus do nosso lado também estejam fazendo os mesmos. Estejam vindo para lhe trazer flores, sorrisos, esperança, alegria. Talvez uns olhem de um lado de uma ponte e o outro do outro lado. E muitas vezes tentando se enxergar em meio às névoas que os separam, que muitas vezes faz com que se ache que o outro está longe demais, distante demais. Mas lembra da aurora? Quando ela começa a aparecer, as névoas começam a se dissipar. Aquilo que parecia tão distante começa a mostrar-se tão perto. Lembra dos raios? Que faz com que cada um veja a si mesmo e aos outros ao seu redor. Os raios do amor do Cristo faz com que cada um comece a se enxergar. E a ponte começa a diminuir, porque vamos dando uns passos, pouco a pouco, ao encontro do amor verdadeiro, da paz verdadeira, da alegria verdadeira que nos une e nunca nos separa. Talvez você achasse que aquela partida seria o fim,
E nós dissemos, é apenas um recomeço. Talvez aquele que tu não vê mais, tu acha que não lembra mais de ti, mas ele nunca te esqueceu. Talvez os corpos que estavam cansados precisavam novamente se recompor. E Deus deu-lhes a terra para que eles novamente transformassem em vida e pudessem fazer com que os e esses que estão à sua volta se renovassem novamente. Em alguns pontos da terra, os espíritos se reúnem também para poder lembrar o dia dos encarnados, como vocês lembram do dia dos desencarnados. Porque quando vão reencarnar, muitos sentem triste e outros alegres. Uns começam a sentir que esses que reencarnarão se distanciarão, mas aqueles que compreendem os estágios da vida e da evolução ficam contentes, rezam por eles, porque sabem que iniciarão uma nova missão e que através dela desenvolverão cada vez mais o seu amor. Lembrar de encarnar ou de desencarnar é sempre um ato singelo de amor, de alegria e de esperança. Nunca de fim, nunca de terminar, nunca de cessar, apenas de caminhar um passo a mais na busca da própria evolução. Se hoje tu lembrar dos teus, fecha os olhos por alguns instantes. Começa a lembrar do sorriso que ele tem, do olhar que ela tem. Começa a ouvir a sua voz. E assim, de olhos fechados, começa a mentalizar os raios dessa aurora que vem a banhar o teu corpo e a banhar a este ou a esta que tu quer ver. É nessa hora que os espíritos resplandecem a sua energia e os teus olhos começarão a abrir. É hora que tu verás à tua frente alguém muito contente, muito alegre, muito feliz com a tua lembrança. Tu lembrou. E não há coisa mais alegre do que ser lembrado, de que ser amado, de que ser vivido. Dentro de cada casa, de cada igreja, de cada lugar onde os corpos estão lá, sendo velados por amor. Os espíritos se fazem presente pelo amor que tu carrega em teu coração, pela vontade de amar que tu tens, pelo sentimento de respeito que tu traz. Nunca desprezamos nenhum ato de fé. Nunca desprezamos nenhum ato de amor, mas mostramos pouco a pouco que sim, estamos vivos. Como Cristo está vivo, e como todos nós vamos entender um dia que somos partes de uma só família. Uma família que se estende cada vez mais à luz do conhecimento para vivermos o amor que Cristo vem a nos ensinar. Na hora que acender o teu incenso, a tua vela, na hora que colocar o retrato dos teus entes queridos, na hora que fazer a tua oração, lembre que estaremos fazendo junto contigo. Vamos cantar as músicas que cantávamos. Vamos rir do que antes nós ríamos. Vamos lembrar das coisas que nós vivemos todos juntos. E a vida continuará em cada um de nós.
Talvez você não nos veja. Talvez até se esqueça de nós. Mas nós nunca esquecemos. Porque aprendemos a valorizar a tudo aquilo que Deus colocou em nossa vida. E vocês fazem parte da nossa vida, como nós um dia fizemos da vida de cada um de vocês. Lembra sempre a aurora do Cristo, o renascer do Cristo, e o renascer de cada um desses, que sempre se fazem presente na vida de cada um de vós. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças. Obrigado, Júlio Del Toro. Obrigado, Júlio Del Toro. Será que a morte realmente é o fim? Será? Fim de quê? Na criação perfeita do perfeito Criador chamado Deus, não existe fim. Não existe. Existem transformações. Da mesma forma que acontece na natureza. Tudo vai se transformando. Tudo vai se transformando. Assim também é no universo. Tudo se transforma. Uma poeira cósmica unindo-se, cria-se um planeta. Transformação. E tantas outras formas vistas e compreendidas pelo homem. E por que acreditar que a morte acaba com tudo? Não. A morte é apenas uma transição do espírito para o mundo espiritual. Saída do plano carnal para o plano espiritual. Bom, vamos estudar um pouco mais sobre mediunidade? Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. As orientações são passadas todos os dias para que todos os médiuns acordem. Mas quando os médiuns estão envaidecidos, eles escutam, mas não ouvem. Eles não guardam a mensagem, eles apenas, por respeito, eles acompanham as orientações, mas acabam não absorvendo, acabam não vivenciando as orientações que são trazidas. Diante da postura, da reforma íntima que é ensinado, diante de tudo que foi falado sobre carisma, sobre o que se desenvolve o carisma de um médium. É a simplicidade, a sinceridade, é a verdade que o médium pratica aquilo que quando ele está numa sessão ele transmite para as pessoas. É preciso querer. E quando você desce, quando você reencarna para você cumprir uma missão, você nasce determinado a cumprir a missão. Os médiuns que vacilam são aqueles que estão iniciando na mediunidade, só que eles querem estar na faculdade sem aprender o beabá. A vantagem de se ter tantos livros à disposição, que muitos devoram os livros, mas não absorvem os ensinamentos para si mesmos. Eles não vigiam os próprios desejos, as próprias vontades, aonde eles cometem graves erros, quando eles fogem do caminho da humildade. Diante das coisas simples que ele exemplifica para as pessoas que estão ao lado. As coisas espirituais são todas muito simples. A gente só consegue ajudar um médium quando ele quer realmente ser um médium. Eles têm que estar atentos às mensagens que chegam, principalmente pelo mentor da casa ou por aqueles que estão até acima, ou aqueles que fazem parte dessa grande missão que cada casa espiritual tem. Na maioria das vezes, o que falta aos médiuns é justamente a humildade. O que falta é a humildade, em todos os sentidos. Os médiuns não observam que as pessoas os observam. Nas mínimas coisas, eles são observados. Nas roupas que eles usam, nos calçados que eles usam,
até mesmo na comida que eles comem. Chico Xavier, ele sempre era o último a comer, e quando não tinha comida, ele falava assim, olha, uma bolachinha de água e sal tá bom, e uma xícara de chá. E aquilo o alimentava, aquela bolachinha, porque ele o fazia com alegria. Até isso, o que desenvolve um carisma, o que desenvolve o respeito que as pessoas têm, para ajudar até o próprio médium a desenvolver-se. Porque as pessoas, elas precisam de uma referência. Hoje são pouquíssimas as referências que as pessoas têm no campo da mediunidade. A maioria dos médiuns se perderam porque se envaideceram. Se perderam na fama, no poder e no dinheiro. É só olhar tudo que está ao redor. E para segurar as pessoas na humildade, para que eles não se envaideçam, é muito difícil, que a maioria cobra muito o resultado material, e muitas das vezes eles não chegam ao resultado espiritual, a contento para eles, porque as coisas, a recompensa, ela vem automaticamente. Então, para esses médiuns serem ajudados, é muito simples. Basta que eles realmente se integrem ao trabalho e se apresentem ao trabalho. Se o compromisso é dele, por que tem que chamá-lo sempre para eles fazerem aquilo que eles têm que fazer? E quando chamados, eles falam, não, eu não posso. Porque ainda a tarefa, ela não está dentro dele como ele imagina. Somente quando ele está no meio, por exemplo, nossa, é muito gostoso, né? Por quê? Trabalhou o ego dele, trabalhou a vaidade dele. Então, muitas vezes ele começa a querer participar, não para oferecer ajuda, mas para ele se abastecer no ego e na vaidade. Isso demonstra, então, a falta de preparo deles na condução da própria vida deles. Basta você ver todos que estão ao redor. Todos que são sempre chamados, humildemente são chamados para as tarefas espirituais, e chega na última hora e eles falam, não, eu não posso, que surgiu um outro compromisso. O compromisso de vida dele é a mediunidade. Mas ele não dá o valor. Qualquer outra coisa, ele troca. Ele troca por qualquer outra coisa. Surgiu um compromisso. Eu vou me encontrar com alguém, mas se ele está namorando, está começando alguma coisa. Eu tenho que me encontrar com tal pessoa. É onde ele já começa a mostrar que ele não está preparado e ele não absorveu nada da mensagem. Por quê? Se ele tem um compromisso com alguém, esse alguém vai se integrar à vida dele. E quando ele não está compromissado, você pode ver que quando o médium começa a namorar, tanto ele ou ela, começa a namorar alguém que não esteja integrado, a tendência é o médium sair. Exemplos que aconteceu dentro da própria casa, onde vocês estão. Os médiuns saírem. Começaram, namoraram, se casaram e saíram. E não participaram mais dos trabalhos em lugar nenhum. Quando são encontrados, dizem sempre sentir muita falta. Mas aquilo é apenas fruto de uma hipocrisia que eles trazem dentro dele, porque eles nunca conseguiram terminar, nunca conseguiram concluir nenhuma obra na vida deles. Estão sempre cobrando de querer ter alguma coisa. E quando a pessoa cobra de querer ter, é porque ela nunca realizou nada direito. Eis a razão pelo qual todos são cobrados. Começou um trabalho, termina. Começou um trabalho, termina. Isso molda a mente, a conexão, o esclarecimento e todo o condicionamento físico ou espiritual ou perispirítico que cada um precisa ter para conseguir desenvolver o trabalho. Nós somos observados em tudo, todas as coisas. As pessoas ouvem e nos observam em tudo e nos julgam pelo olho material, nunca pelo olho espiritual. Apenas com o tom da crítica com veemência, com os tons da maldade e da ignorância que eles trazem.
Por isso que a maioria dos médiuns não dão continuidade à missão. São poucos aqueles que começam e vão até o fim. Não desistem, em hipótese alguma, diante das lições que foram passadas aqui. Há muito tempo que não existe aposentadoria para a mediunidade. É um compromisso que ultrapassa os limites da matéria. Certa vez, Dom Carlos Ramírez diz que eles fazem reuniões. Olha que são espíritos que estão numa condição evolutiva muito maior dos que os que estão aqui presentes, salvo 2 ali que já estão bem adiantados. Que eles fazem sessões, fazem preces para que espíritos superiores desçam até ali, na sessão, onde esses espíritos se condensam por aqueles momentos, alguns minutos, às vezes 1 hora, às vezes chega a acontecer até 2 horas de reunião, para poder trazer esclarecimentos e ensinamentos que existem nas esferas mais evoluídas e que eles, que já conhecem muito, ainda não conhecem. Quanto mais aquilo que eles tentam passar para ser vivenciado aqui no grupo terrestre, só que o grupo terrestre é disperso. E pelo fato de ser disperso, os ensinamentos não se condensam, porque eles não colocam todos os ovos numa cesta só. Eles vão passando para cada médium o teor de uma missão. É um conjunto. É uma roda que tem todos aqueles aros. Qualquer aro que faltar, a roda perde o equilíbrio. Qualquer médium, qualquer ser que faltar a missão, perde seu equilíbrio e acaba sobrecarregando todo o conjunto, né, todas as outras pessoas que estão trabalhando. Então alguém tem que se sacrificar mais, alguém tem que se doar mais, onde acontecem esses desgastes naturais, né, na parte física, mental, espiritual dos médiuns, que precisam ser auxiliados pelos espíritos, porque os encarnados não conseguem fazê-los, porque eles estão com os mesmos problemas e alimentando os mesmos problemas na vida deles. Com isso surgem-se muitas críticas, principalmente com os médiuns iniciantes, porque eles não têm certeza do que eles querem, por mais que eles dizem amar, por mais que eles dizem fazer. O trabalho vai pela empolgação, tanto que há médiuns que vêm nas casas espirituais, ficam ali um tempo, se afastam, depois voltam. Eles não têm estabilidade vibracional, então eles não ficam em nenhuma casa, porque eles não estão dentro deles, eles não aprenderam nada em nenhum dos lugares. Eles apenas dizem que são gratos, que foram ajudados, mas em nenhum momento eles dizem o tanto que eles puderam contribuir, porque de fato somente só foram ajudados. Então eles não têm uma segurança para entender o teor de uma missão, de um campo da mediunidade, de uma casa espiritual, de um compromisso. Para o médium ser ajudado, se ele conhecesse a casa onde ele está, ele buscaria a mensagem dos espíritos e ele iria ouvi-la. Mas enquanto o médium querer que alguém os carregue, eles são igual àqueles que precisam de cadeiras de rodas e muletas para dar alguns passos, ou seja, eles dão mais trabalhos para quem os conduzem do que propriamente a força que eles poderiam adquirir para poder aprender a se levantar com humildade e buscar o conhecimento, que é disponibilizado para todo mundo. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Graças a Deus nós temos a oportunidade de estudar a mediunidade, temos a oportunidade de estudar a vida espiritual, temos a oportunidade, sem dúvida nenhuma, de sermos assistidos por estes espíritos. Isto está nos enriquecendo muito, muito. Vivemos a era do homem espiritual. Essa interação direta com os nossos parentes que prepararam esse mundo físico para a nossa chegada, e quando aqui estamos, passado o seu prazo, o seu tempo, eles retornam.
certo? A geração que preparou a nossa vinda voltou ao mundo espiritual e prepara o nosso retorno também. Isso é o processo natural da vida. Estamos aqui, nessa geração, preparando a geração seguinte. E assim por diante. Porém, a consciência hoje que nós temos é de conviver naturalmente com os espíritos. A hora que você precisar, você faz uma prece e será assistido por nada mais, nada menos que estes espíritos, que são aqueles que um dia estiveram na matéria e agora vivem no mundo espiritual, trabalhando, sem dúvida, para o progresso da humanidade. Mas não só a humanidade física, mas a humanidade como um todo. Como um todo. O plano espiritual também evolui e necessita, sem dúvida, de auxiliar quem está encarnado nessa evolução. Nós estamos sempre ligados uns aos outros. A nossa felicidade depende da felicidade do outro, a minha depende da sua, a sua depende da minha, e todos nós juntos é que iremos evoluir. Sim, quando tivermos total consciência sobre isso, a postura no mundo material será diferente da própria humanidade. Bom, faça a sua cerimônia, homenageie o seu parente desencarnado, faça essa homenagem, tenha certeza que ele vai sentir. Amanhã estaremos de volta. Reforço o convite, atendimento hoje, a partir das 9 horas da manhã, dia 2 de novembro, atendimento em São Paulo, atendimento na Colônia Esperança, Santuário de Saracali, atendimento em Caxias do Sul. Então, venham, esperamos vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.